2, versículo de número 18. Livro do Gênesis, conhecido no hebraico como Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Enquanto você procura em rápidas palavras, eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede, junto com minha digníssima esposa, já foi apresentado ali, pelo direito de lutar pela coroa da vida eterna que Ele me concede e me fazer herdeiro das suas promessas santas. A maior promessa que Deus fez na minha vida não foi carro, não foi prata, não foi fama, nem tampouco dinheiro. É a coroa da vida eterna se eu permanecer firme e fiel a Ele. Opa, eu ouvi um 7, glória a Deus, que creio na promessa. Mais uma. Seria um ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do nosso pastor Hélio. Que Deus abençoe, pastor Hélio, um amigo, companheiro, meu pastor. Me ajudou muito na caminhada, dei muito trabalho para o pastor Hélio, pastora Sandra. Deus abençoe pela paciência que tiveram comigo. Eu estou vivendo uma promessa que saiu da boca do servo de Deus. Quando eu vim aqui em uma reforma da igreja, tudo que eu tinha era R$12. Você lembra, pastor? Era R$12. Em casa eu só tinha 2 pão de leite para comer, não tinha mais. Eu guardava aqueles pão de leite para comer no almoço, chegava no almoço, guardava aqueles pão de leite para comer na janta. Pregava já, mas nem oferta eles me davam. Ele disse assim: eu preciso comprar uma tampa aqui pro acendedor da luz. E eu tô sem dinheiro, tem dinheiro aí? Eu falei: olha, eu tenho aqui R$12. Acho que ele pensou que eu tinha mais dinheiro em casa, né? Ele falou: então vamos lá comprar. E chegou lá, custou R$7. E eu fiquei com aqueles R$5. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou comer agora? Falei: pastor Hélio, ora a Deus por mim. Estou passando por uma prova, um momento difícil. Ele falou assim: Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. E hoje nós já passamos por 7 países, 17 estados ministrando a palavra. Já fomos na maiores vigília do Brasil, que é a Debras, no maior congresso, não é um dos maiores, no maior congresso de missão do mundo, Gideões Missionários. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Amém. Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Eu aproveito essa oportunidade, irmãos, estou debaixo da bênção de Deus, através do nosso pastor presidente Natalício Tenório. Falei com ele já quase agora de tarde, ele mandou a paz e mandou um abraço para os irmãos. Não recebe? Diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos visitantes, os irmãos da Bahia. Quero louvar a Deus pelo meu amigo Marcos Wesley. Estava com saudade, lindo. Ainda lembro daquela pregação sua na extensão dos Gideões. Que Deus abençoe a Wesley também. Inclusive eu trouxe aqui para o pastor Hélio, uma revista dos 40 anos dos Gideões, que foi esse ano. Esse ano os Gideões foi diferenciado. Aqui tem todo o trabalho do projeto missionário e as fotos de alguns pregadores e cantores. Inclusive a foto da minha esposa está aí, a minha foto. Também trouxe aqui também para o responsável de missão, para o irmão Márcio. Pega aqui, irmão Márcio. Vocês que estão responsáveis pela missionária Joelma, tá bom? Aí tem todo o trabalho missionário do Brasil e do mundo inteiro. Olha lá a foto, você me deu presente. Não, isso é só uma lembrança, o presente eu estou te dando. Amém. Amém. Agora aqui é um chaveiro. Irmãos, eu queria poder abençoar toda a igreja. Eu não tenho condições. Mas eu tenho certeza que eu vou presentear um representante aqui pela igreja e a igreja vai ficar feliz. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Hélio, um chaveiro desse aqui ninguém tem, dos Gideões. Tá bom? O presente é simples. Mas eu descobri com um homem muito sábio que o valor de um presente não está no seu valor monetário, mas está assim no significado que aquilo representa para a gente. Receba com carinho, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente. Todos acharam, irmãos? Diga glória a Deus. Gênesis capítulo de número 2, versículo 18. Só não fiquei muito feliz que o senhor falou que eu pedi para o senhor para pregar aqui. Eu pedi por um amor, né?
que a gente tem pelo amor. Mas graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso casamento. Amém? Glória a Deus, que diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma adjuntora, repete comigo, adjuntora. Adjuntora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todos os gatos, as aves do céu, e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma, no singular, das, plural, costela, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Aleluia! Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração o tema dessa mensagem, que é: a minha família é projeto de Deus. Em um culto da família, eu não abro mão de ministrar outra mensagem a não ser para a família. Você vai entender o porquê. E se você acredita neste culto, se você veio aqui buscar uma palavra de Deus, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo: a minha família é projeto de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha família é projeto de Deus. Meu Deus, que lindo. De novo para os infernos, vamos lá? A minha família é projeto de Deus. Aleluia! Livro do Gênesis, a palavra Gênesis no hebraico, Bereshit. Bereshit significa o início, o princípio, ou seja, aonde tudo se começou, está no livro do Gênesis. É no livro do Gênesis que está as primeiras arquitetura de Deus. É no livro de Gênesis, nós lendo, que nós vamos encontrar as primeiras formação e as primeiras criação de Deus. Percebe que Deus, pelo poder da tua palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz imediatamente. E percebe que já estava nos planos de Deus a criação do homem e da mulher. Só que interessante que Deus, antes dele criar o homem e a mulher, primeiro Deus cria todo o universo, todo o mundo. Por que Deus criou primeiro todas as suas belezas, a natureza, os animais, o gado, sendo que o homem já estava nos projetos de Deus? Porque se Deus criasse o homem e a mulher primeiro, Deus não teria lugar para onde colocar eles. Percebe que após Deus criar Adão, Deus disse assim: Adão, é tudo teu, cuida de tudo, coloca o nome em tudo. Eu fiz tudo isto para o ser humano, ou para a humanidade, porque a palavra Adão no hebraico significa Hadam, que representa toda a humanidade. Só que Deus vai dar uma ordem: somente da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás. E percebe então que o primeiro projeto de Deus em formação, em criação, Deus fez o mundo, mas em formação, o primeiro projeto de Deus é o homem e a mulher. Então, se o primeiro projeto de Deus
Deus fez o homem e a mulher. Então eu, pelo grau de intimidade que eu tenho com Deus, Deus ele não quebra princípio. Pastor Gabriel, o que é princípio? Princípio é tudo aquilo que vem primeiro. E se tudo aquilo que vem primeiro se torna como base. Não se constrói uma casa do telhado. A casa ela é construída do alicerce. Por isso o alicerce ele é a estrutura da casa. E percebe que quando Deus diz que Deus cria uma adjuntora, repete comigo, adjuntora, para seja como adiante do homem. A palavra adjuntora, ela não é companheira, ela é mais do que a companheira. Pastor Gabriel, não é companheira, não é sua companheira. Ela vai muito mais além do que isso. A palavra adjuntora no dicionário grego e no dicionário bíblico significa ajudador ou ajudadora. Permita-me fazer uma conjuntura breve e rápido. O que é um companheiro? Nós podemos ter um companheiro de ministério, sim ou não? Sim. Podemos ter companheiro do trabalho, sim ou não? Podemos ter vários tipos de atividade de companheirismo, entre eles de política e muitos outros mais. Só que muitos companheiros nossos, seja do ministério, seja do trabalho, seja na faculdade, às vezes eles não vão conseguir nos ajudar. Por quê? Existem companheiros de ministério que no primeiro tropeço que nós damos, ele distancia. Ao invés dele ajudar, ele ainda acaba de enterrar. Existem companheiros da faculdade que quando talvez nós precisamos, ele vai adiante, porque se ele parar no meio da caminhada, ele pode achar que ele vai atrasar. Existem companheiros de trabalho que se ele puder derrubar, ele vai derrubar. Então a disjuntora significa ajudador. Se você tem um companheiro ou uma companheira e você estiver caminhando, de repente você cai no buraco, alguém tiver seguido, ele vai cair no buraco junto, mas o ajudador, a ajudadora não. Ele vai estender a mão e te puxar do buraco. Opa, alguém está entendendo aqui. E se Deus não quebra princípio, e tudo aquilo que vem primeiro se torna como base, eu começo a descobrir o quê? Que antes de existir o ministério, Deus já tinha projetado e arquitetado e constituído a família. Então a família ela está muito acima de qualquer ministério. Aleluia! Paulo, que é mais sábio, vai descobrir isso. Paulo vai dizer assim na sua carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 até o 37, que aos solteiros cuidem da obra mas aos casados cuidem primeiro da obra de Deus. E por que eu não abro mão de pregar outra mensagem em um culto de família? Porque percebe que se a primeira obra que Deus faz no Jardim do Éden é um casamento, é a união da família, então nós descobrimos que a primeira semente do pecado na terra não é contra quem prega. A primeira semente do pecado na terra não é contra quem canta. A primeira semente do pecado na terra não é quem dirige igreja, não é quem dirige campanha, é contra a família. E por que contra a família? Porque se o inimigo entrar em quem prega, muitas das vezes a pessoa continua pregando em pecado. Não se escandaliza com o que eu estou dizendo aqui, mas é verdade. Por que o diabo não derruba talvez quem canta? Porque ele sabe que muitos talvez, que mesmo errando, vai continuar cantando, vai continuar dirigindo campanha, mas quando ele destrói a família, ele não destrói só ministério, ele está tentando destruir todo um projeto de Deus, e quem vai pagar por ele são os nossos filhos. Eu vim aqui nesta noite para pregar para a família que entrou aqui dizendo: hoje é domingo, culto da família, eu vou na igreja da Torre buscar a palavra para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo, para o meu filho. Enquanto tem crente de mão levantada, isso aqui é para receber de mão levantada, levante a mão. Enquanto tem crente de mão levantada e joelho dobrado, tem família de pé. Remaruti Rébia, Prudicamanácia, Redeminência, Ramushi, Anaio de Contessuia. Deixa eu provar para você que ministério está muito, que a família está muito acima de ministério. Paulo, que é mais sábio, vai dizer assim numa carta em Coríntios, capítulo 7, versículo 32.
Aos solteiros, cuidem da obra do Senhor, mas aos casados, cuidem primeiro das vossas casas. Peraí, pastor Gabriel, eu sou casada, sou casado, eu tenho família, eu vou deixar a família de lado? Não, não precisa. O mesmo Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim: se o homem ou a mulher não consegue governar a tua casa, quem dirá vai conseguir governar a obra de... Então, aonde começa a minha pregação? É na igreja ou em casa? Aonde começa o nosso pastoreado? É na igreja ou em casa? Aonde começa a nossa missão? Eu vou dizer algo para a igreja, talvez você nunca ouviu nenhum pregador dizer isto, porque a maioria dos pregadores chega nas igrejas sem as suas esposas. Eles têm uns problemas, lógico que ele tem que falar, mas quando ele chega sem a esposa, só está chegando a metade dele. Eu já bati o martelo e disse: eu não saio de casa sem a minha esposa, e quem quiser me chamar tem que pagar pelo menos a minha passagem, a passagem dela, e não tem faltado agenda. Eu tenho uma profecia para você, talvez muitos pregadores não vão dizer isso que eu estou dizendo agora. Por quê? Porque se a tua família for mal, se o teu casamento for mal, o teu chamado vai mal, a tua pregação vai mal, o teu louvor vai mal, a tua missão vai mal. Mas levante a mão que eu quero profetizar na tua vida. Mas se o teu casamento for bem, se a tua família for bem, a tua pregação vai bem, o teu louvor vai bem, a tua missão vai bem, o teu chamado vai bem, e o diabo não vai conseguir destruir o maior projeto de Deus sobre a humanidade. Quem vem buscar a palavra? Quem acredita nessa palavra? É muito palavra para pouco glória. Se fosse você, levantava a mão, estupava o peito e dava o maior grito de glória a Deus. Aleluias. Rebaixuia mandou condomereia. Verio de faça moriante o cantoreia. Aleluias. Aleluias. Se a família foi projetado muito antes do que o ministério, então se a família veio primeiro, então nenhuma família está estruturada no ministério, mas todo o ministério está estruturado sobre a família. E o maior projeto de Deus, não é um dos maiores, o maior projeto de Deus sobre a humanidade é a família. O maior projeto de Deus sobre tudo e todas as coisas é preparar um povo para ir morar na glória com Ele. Mas enquanto nós vivemos aqui, é a família. Percebe que quando Deus ele chama Abraão, Deus diz assim: Abraão, conte as estrelas do céu. Dá para ter uma base mais ou menos quantas estrelas tem no céu? Existe uma galáxia por nome de VY, Plutão, que lá habita 213 bilhões de estrelas. Tem projeto maior do que a família? Não tem. E eu perguntei a Deus o porquê o maior projeto de Deus e o maior investimento de Deus é a família. Sabe o que Deus falou para mim pela madrugada? Porque enquanto Ele está salvando toda a casa, aumenta os números de salvo para entrar no céu. Opa, alguém entendeu ali? Aí eu descubro o quê? Que Deus ele também avalia e Ele aprova o número de pessoas. Alguns pregadores dizem assim: que Deus não está se importando com o número de pessoas. Está sim. Eu posso provar para você dentro da Bíblia que Deus ele está se importando sim com números de pessoas. O quarto livro da Bíblia, conhecido como Números, no hebraico Bar Mitzvah. O livro do número significa numerologia. Peraí, se Deus não se importa com o número, então por que foi escrito o livro do número dentro da Bíblia? E sabe por que esse livro está ali? Porque quando Deus leva Moisés para libertar o povo do Egito, olha o que Deus vai dizer: Moisés, conta todo este povo. Peraí, se Deus não importa com o número, então por que Deus mandou contar todo aquele povo? Que deu aproximadamente 600 mil homens.
fora mulheres e crianças. Segundo a teologia, eles vão dizer que aquele número vão chegar a total de pessoas a quase 3 milhões. Espera aí, se Deus não importa com o número, então o que Deus mandou? Se Deus não se importa com o número, então quer dizer, Deus não está importando de salvar toda essa igreja? Sim. Se Deus não importa com o número, então Deus não está importando em salvar toda a tua casa? Espera aí, estão pregando que Deus não importa com o número? Deus quer qualidade? Quer, mas Deus se importa com o número, sim. Aí quando Moisés conta o número, Deus diz assim: divide em 12 tribos. A intenção de Deus, vamos ver se você está nesse número aqui. Daqui a pouco eu vou ler a lista. Deus liberta todo aquele povo rumo à terra prometida. Sabe quantas famílias entraram representando? Segundo a teologia, foram 2 famílias, mas foram mais. Só que essas 2 famílias representadas. Peraí, você acha que Deus iria salvar todo aquele povo, investir em Moisés para entrar apenas 2 famílias? Eu vou dizer algo aqui que, se você não glorificar, talvez você precise aceitar Jesus de novo. Se no meio de 3 milhões entraram 2 famílias, que foi Josué e Caleb, nós vivemos em um continente com 194 países oficializados com bandeira, República Federativa, alguns países com regência de presidente, outros com príncipes e reis. Nesse globo terrestre, com 194 países, vão ser divididos em 6 continentes. Desses 6 continentes vão totalizar 8,2 bilhões de pessoas. E existem países no mundo que não tem uma igreja como esta. Existem países no mundo que não se pode pregar uma palavra como essa. Opa, alguém está entendendo? Existem países no mundo, missionária, Joelma, que se o pregador, o missionário, colocar o pé, ele é preso, morto ou deportado. Mas no meio de 8,2 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para lutar pelo direito da coluna da vida terra. Eu estou profetizando com alguém que entrou aqui nesta noite, debaixo de luta, de prova, de calúnia, de pedrada, de dificuldade. Mas você disse: eu vou procurar uma igreja hoje. Você veio para a torre e você veio buscar a palavra, e Deus já está falando com você. No meio de 8,2 bilhões de pessoas, Deus escolheu você para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Eu vou profetizar mais, Jesus. Você sabe o que é isso? É o inferno todo lutando contra você, tentando te tirar da graça, tentando atrasar a tua vida. Mas Deus disse assim: vai hoje na noite, porque tem uma palavra para você. Ô pastor Hélio, eu estou feliz que eu já estou vendo lágrima. E Deus está dizendo para você: mesmo fraquinho, você venceu todo o inferno com seus adébitos. Aleluias. Anacaio, Totemô, Chinaio, Agigamuio, Candanaio, Sayonô. Parece que eu posso ver o inimigo fazendo reunião no inferno e dizendo: agora nós mata ela espiritualmente, agora nós mata ele. Mas enquanto tinha crente de mão levantada, um dava glória, outro dava aleluia, a reunião do inferno acabou e você está aqui glorificando o nome do Senhor. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra. Israel está em guerra e nós também estamos em guerra. E essa guerra não vai acabar nunca, não vai. Estamos em guerra. E o nosso capitão, que é Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Aleluias. 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 Demaruti Rebia Prudicamanácia. Ereminência Ramushi Ranaio de Contessuia. Relebaio de Contassuia. Aleluias. Aleluias. Se você abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus investindo na família. Em todo o projeto de Deus, em todo, Deus, ele incluiu a família, pastor Hélio.
Percebe que quando os irmãos de José vendem ele, José ele toma a cadeira do trono do Egito como governador. A primeira coisa que José vai fazer: eu quero a minha família aqui. Percebe que Deus chama um homem por nome de Noé. Deus diz: Noé, constrói a arca, porque eu vou destruir tudo. Irmãos, pelo grau de intimidade que eu tenho com Deus, para mim a intenção de Deus era salvar todo aquele povo, que o povo cresce na palavra de Deus e se arrependesse. Mas Noé não consegue ganhar uma alma para Deus, eles não acreditam. Mas a família dele, ele ganha, ele entra para dentro da arca, e quando o dilúvio acaba, ele vai usufruir com a tua família. Percebe que Paulo, quando ele vai até a Macedônia pregar a palavra, ele vai preso lá dentro da cadeia. Deus manda um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro quer se matar, e quando Paulo olha e diz: não faça isto, o carcereiro vê que Jesus está na vida dele e diz: o que eu faço para salvar a minha alma? Olha o que Paulo vai dizer: não somente a tua alma, mas também a toda a tua família. Josué, quando ele vai ver a terra prometida, qual é a última frase que Josué vai dizer? E lá nessa nova terra, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu vim aqui nessa noite porque Deus falou para mim: pega essa palavra, porque tem alguém que entrou aqui que o teu lar está dividido. Você já orou, já buscou, o diabo disse: para de orar, para de interceder, mas eu venho com o homem de Deus para dizer para você que a tua família pertence ao Senhor. Eu profetizo na tua vida que ainda esse ano de 2025 vai ter salvação lá dentro da tua casa. Trabalho, vai ter. Eu vou profetizar mais, missionária. Tem pessoas que entram aqui que você só sente paz quando vem para a igreja, porque o teu lar está dividido. Mas Deus falou para mim: pode voltar para casa em paz. Por quê? Quando você voltar para casa e você vê um monte de pessoas com sacola, moamba velha na mão, não se assuste não, porque é Satanás batendo retirada da vizinhança, da casa do fundo, da frente. A minha paz vai te acompanhar. Poderia até ter Deus reinando lá, entre ele, Marduk, Azera, Afrodite, Dagon, mas o Deus que vai habitar agora, ele tem nome. O nome dele é Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. O nome dele é o Altíssimo, Onipotente, Onisciente, Onipresente. O nome dele é o Guarda de Israel. O nome dele é Emmanuel, quer dizer Deus conosco. O nome dele fala as 4 letras da transliteratura do hebraico, que é Yahvé. O nome dele é o Altíssimo, Onipotente. É quando você perdeu o sono pela madrugada, você achou que era insônia. Não era insônia não, era o meu Espírito Santo te chamando para orar. Você não teve força para orar, mas eu ouvi o teu lamento, a tua petição, e Deus te diz assim: não vai cair uma gota de lágrima no chão sem antes eu cumprir a minha palavra na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa maior riqueza aqui na terra não é o carro importado que você tem, o valor que você tem no banco, a empresa que você tem, a profissão que você tem. A nossa maior riqueza aqui na terra que Deus nos deu não é o ministério. Ministério não salva ninguém. É a tua família. Salomão ele vai descobrir isso. Deixa eu provar para você. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, ele vai dizer: eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem não está com o coração preso diante de Deus, ou seja, afirmado na rocha.
ele não vai conseguir fugir facilmente de uma das criações de Deus. Ele estava se referindo à mulher. Isso aqui é de bater cabeça, de perder o sono. Eu falei, Deus, eu acho que Salomão entrou em contradição quando ele disse isto. Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, ele escreve 3.000 conselhos, 1.005 cânticos de poema, e ele escreve 5.000 provérbios. E se não bastasse, ele vai pedir uma oportunidade a Deus e vai escrever mais 7 números de salmo. Ele vai totalizar 9.014 frases. E as frases dele ele não copiava pela internet, pelo Facebook. E eu disse assim, acho que Salomão vai entrar em contradição quando ele disse isso. Como que ele vai dizer, eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte? Sendo que é uma da melhor criação que Deus fez para o homem, que é a mulher. Foi aí que Deus me levou em espírito. E eu fui entender que ele estava certo. Porque se nós perdemos pai, se nós perdemos mãe, os meus pais biológicos, eu perdi eles, eu ainda era criança. Fui menino morador de rua, da Praça da Sé. E de repente eu entrando em uma igreja, sempre ia. Um casal de pais pastores me adotaram, que são meus pais adotivos hoje. E Deus falou assim para mim, filho, quantas crianças perderam os pais e viveram, permaneceram na graça. Mas quantos que lá deixaram a sua família por uma mulher, não conseguiram voltar e acabaram morrendo sem a salvação. Percamos tudo, perdemos tudo que tiver de perder, mas não perca a coroa da vida eterna. Deus falou para mim, quantas pessoas que trocaram a sua família e não deu tempo de voltar. Com permissão do pastor, eu quero pedir para eles colocar sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Sonoplasta, prepara o playback aí. Glória a Deus. O mais lindo vem agora. Por que eu amo ministrar para a família? Porque o maior investimento de Satanás é contra a família. Pai do Senhor, E eu tenho um amigo que ele é escrivão do cartório, e ele disse assim, Gabriel, isso, por favor. pregue para a família em culto de família. Você colocou Porque nunca houve em toda a face da terra isso, porque tanta destruição de família cristã como nos dias de hoje. E retornando ao livro do Gênesis, para nós encerrar a mensagem, Deus fez o homem dormir um grande e profundo sono. Aí Deus tira uma, no singular, das costelas, no plural, do homem faz a mulher. Aí eu vou até o médico, tiro um raio-x da coluna, pergunto para o médico, doutor, quantas costelas eu tenho aqui hoje? O médico diz, tem 6 pares de costela, 12 costelas. Falei, muito obrigado. Permita-me sair da Bíblia um pouquinho, mas não vou sair de Deus. Por quê? A ciência foi constituída por Deus. E quando eu vejo que Deus tira uma e deixa o homem com 12 costelas, então automaticamente, figurativamente, não interpreta errado, nós tínhamos quanta costela? 13. Opa, povo aqui inteligente. 13 é número ímpar ou número par? Ímpar. Isso quer dizer o quê? Que Deus deixou o homem com o número par para viver de lado a lado com a sua esposa. Aí alguém me parou uma certa vez e disse assim, pastor, eu até entendo que ficou o número par, os 2 casal, sim. Só que referindo a 2 pessoas, são 2, que continuam no número par, não são 12. Eu falei, boa pergunta, é difícil. Mas eu vou orar a Deus, Deus vai me dar uma resposta e eu vou trazer para você. E eu descobri que o número 12, dentro da Bíblia Sagrada, junto com o número 7, é o número da perfeição de Deus. Aleluia,
Glória a Deus. É no capítulo 12 do livro de Gênesis que Deus faz a maior promessa para a família. É no capítulo do livro 12 do livro de Êxodo que Deus faz a maior libertação de toda a face da terra. Ele liberta o povo do Egito. Quantos eram os discípulos de Jesus? Eram 12. Quantos eram a tribo de Israel? Eram 12. Então o número 12, ele se torna o número da perfeição. Quantos meses são o ano? 12 meses também. Quantos são os sacerdotes? São 24 dividido em 2 turnos, que vai formar 12. O ano, se o ano tem 12 meses, estamos aproximadamente no meio do ano. Pode soltar o PDEC, pode soltar. E se estamos no meio do ano, tem gente que entrou aqui dizendo: pai, já estamos no meio do ano, eu ainda não vi milagre, eu ainda não vi obra. Mas te diz Deus assim: se tiver caneta e papel, pode anotar no que eu vou profetizar agora. Existe obra que Deus ainda vai fazer esse mês, existe obra que Deus vai fazer o mês que vem. Foi fácil te encontrar. Existe obra que Deus vai fazer até o final do ano. Está fazendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te dedicar, passa lá em casa. Agiga muito Sanario saiu. Anaio Kadoshiro Anaio Koleshinaio Anaio Kumagaio. Passa lá em casa. Eu não sei aonde você mora, mas se você acredita, levante a tua mão comigo. Aponte em direção à tua casa, aponte, aponte. Porque o milagre essa semana já achou o número da tua casa, já achou o nome da tua rua, já achou o céu da tua rua. O milagre está batendo na porta da tua casa. E o milagre essa semana será do tamanho da tua fé. Em direção ao teu problema, filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não pecar, não é. Cali, Bacuri, levanta, vem vida. Cali, Bacuri, levanta. Casal aí, vocês dois mesmos. Deus trouxe vocês aqui hoje. Mas você quer que Deus fale em vocês mais? E está colocando um terceiro cordão na vida de vocês. Só que esse terceiro cordão não é um homem ou uma mulher. É porque aonde vocês não aguentam, Deus vai entrar. Você vê um sinal que Deus vai te dar para vocês agora? Se for mentira, pode falar. A falta de escritura bateu. Vocês quase desabaram, mas vocês reconciliaram. Mas Deus te diz assim: eu estou estruturando novamente. E sabe qual é a força? É a união de vocês dois. Você vê que através da sua Deus está renovando a aliança aqui dentro hoje. Ele está indo lá visitar a sua casa, a sua família está repreendendo todo mal através de você. Oh meu Deus, visita a minha casa. Creia que aleluia. Deus está restaurando família aqui hoje. Deus está estruturando família aqui hoje. Visita, visita. Faz a minha casa. Cura minha família. Deus está renovando vida. Deus está renovando família aqui dentro hoje. Vai na minha casa. Olha o renovo. Olha o renovo. Vai na minha casa. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo.
Leva essa revelação para casa e Coloca outro. Deus é o maior formador de família. E o Deus que eu sirvo e que eu conheço, Ele não precisa desfazer ou destruir uma família para formar outra. A tua família ainda tem jeito. Os teus filhos ainda tem jeito. O teu esposo ainda tem jeito. Não desista da tua família. Porque enquanto Jacó pensou que a família dele estava destruída, Jacó estava orando e intercedendo pelas tuas filhas. Mas no capítulo 46 do livro de Gênesis, quando José mandou chamar toda a família dele, e Jacó reencontrou com José, Não só a garrafa. parece que eu imagino José olhando e Não, tá dizendo aqui assim: embaixo. pai, Obrigada, meu amor. a nossa família ainda está de pé. A nossa família ainda está viva. A nossa família ainda está estruturada. O inimigo até entrou e tentou destruir, mas não conseguiu destruir o projeto que Deus tinha na vida de José. Eu profetizo na tua vida: o teu filho é de Deus, o teu esposo é de Deus, a tua família é de Deus, o teu ministério foi Deus que te deu. Então lute pela tua família, lute pelo teu ministério, lute pelo teu chamado. Eu profetizo na tua vida que tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim ainda vai transformar em notícia boa. Só quem acredita, levante a mão comigo e aplaude o nome do Senhor Jesus. Salve a igreja.